Bom, o movimento ginástico, né, ele relaciona-se muito com o surgimento da educação física escolar e, na verdade, tivemos mais de um método ginástico. Temos os de maiores destaques, os da Alemanha, França, Inglaterra e Suécia. E aí, né, no contexto de urbanização e industrialização, a ginástica ela teve um papel fundamental, que foi o de aperfeiçoar e regenerar o corpo, como, por exemplo, corrigindo os vícios posturais adquiridos através do trabalho na indústria. E aí, a ginástica, ela foi o primeiro conteúdo da educação física escolar brasileira. E aí, dentre várias escolas europeias e também no Brasil, tivemos como destaque o método alemão, francês e o sueco. O método alemão, ele põe em foco a necessidade, né, da construção de um país forte, que seria o espírito nacionalista, onde um corpo saudável era fundamental para eles. E a ginástica ela deveria ser organizada pelo Estado e ministrada todos os dias para homens, mulheres e até mesmo crianças, porque para eles as crianças eram consideradas o futuro da nação. E o método ele enfatizava aspectos militares, pois cada indivíduo ele era considerado um soldado. E aí eles tinham maior enfoque nas lutas, que seriam usadas, né, em casos de guerra. O movimento ginástico sueco, ele foi criado no processo de industrialização da Suécia. Ele foi criado por Ling, que era um poeta e escritor da época. Ele tinha como principal objetivo formar cidadãos de bem para lutar pelo país. Esse movimento ele era dividido em 4 etapas: médica, militar, pedagógica e estética. A parte pedagógica fazia com que eles tivessem se livrando de vícios e evitava que essas pessoas tivessem doenças. O militar era que eles lutavam e faziam esgrima, então eles estavam preparando para a guerra. O médico que promovia a saúde, evitando que as pessoas tivessem vícios, como o alcoolismo, por exemplo, e doenças como a tuberculose. E a parte estética, que era a parte visual, que também auxiliava na promoção da saúde dessas pessoas da época, e também a parte do visual, que era muito harmonioso. O francês foi criado por Francisco Amoros. Ele era considerado o pai da ginástica francesa. Ele é um método bem parecido com o da ginástica sueca, só que ele tinha um caráter mais militar. Então, eles formavam cidadãos com mais objetivo de luta mesmo. Eles treinavam a resistência, a força, a habilidade, a agilidade, e eles treinavam isso de forma que eles faziam muito esporte, muita luta, natação, remo, treinando essa resistência, tanto para exercícios mais simples, quanto para exercícios mais sofisticados, mais difíceis de estar executando, com o objetivo de criar resistência para que eles pudessem lutar. Então, seu caráter era mais militar, apesar de ser bem parecido com o método sueco. O esporte constituiu na educação física brasileira na década de 1940. Há muito tempo, o esporte passou a ser confundido à sua própria aula como se fosse o único conteúdo a ser trabalhado. Como principal conteúdo da educação física escolar, transfere para as escolas competições de alto rendimento. Uma parte inicial da aula será natureza aeróbica, corridas e saltitamentos, exercícios de forças, flexibilidade, agilidade. São fundamentos de um determinado jogo esportivo. O uso político do esporte é uma prática que se perpetua nos dias de hoje. Estratégias das realizações de mega eventos esportivos, como Copa e Olimpíadas. A psicomotricidade surgiu como uma tendência da educação física a partir da década de 70. A palavra psicomotricidade é formada pela junção do prefixo psico, que relaciona-se ao cognitivo e afetivo,
A palavra motriz, que significa movimento, e idade, que tem a ver com as etapas da vida do indivíduo. A emergência da psicomotricidade na educação física escolar fundamenta-se no desejo de propiciar o desenvolvimento harmonioso da criança, através de uma proposta que concebe o movimento de forma integrada aos aspectos afetivos e sociais. Para propiciar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, a psicomotricidade assume diferentes dimensões: preventiva, educativa, reeducativa e psicoterapêutica. São elementos psicomotores: o esquema corporal, a coordenação motora global, a coordenação motora fina, a lateralidade, a organização espacial e a organização temporal. Os movimentos culturais. Os movimentos culturais surgem no fim dos anos 80 e início dos anos 90 com o propósito de superar os antigos modelos que adotavam o paradigma da aptidão física e esportiva. Nesse período, tal paradigma começou a ser questionado e novos olhares e metodologias foram apresentadas. Os movimentos culturais é uma tendência pedagógica que foi visto como renovador da educação física, teve diversos expoentes e várias propostas pedagógicas. Neste sentido, 4 abordagens se destacaram. A abordagem desenvolvimentista tem como objetivo oferecer à criança oportunidades de experiência de movimento para garantir o seu desenvolvimento normal. A abordagem crítico-emancipatória tem o objetivo de ensinar através de atividades com movimento corporal, desenvolvendo competências como a autonomia, a competência social e a competência objetiva. O objetivo da abordagem crítico-superadora é permitir que os alunos assimilem de forma crítica a sua cultura corporal. E a abordagem das aulas abertas à experiência tem por objetivo o sujeito crítico e autônomo.